Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes aqui. Hoje é nosso UA Talks Business Agility no round 6, 21 de fevereiro de 2024. Vamos para mais um round hoje com Andy Barbosa e Diego Douglas. Vamos falar aqui um pouquinho sobre estratégia ágil de negócios, construir organizações estrategicamente adaptativas e evolutivas. Então, bora se conectar e agilizar, o que a gente mais gosta de fazer, né? Vou fazer a minha audiodescrição, como sempre, aqui o canal inclusivo do Universo Ágil. Meu nome é Eliana Lopes, eu sou gerente de projetos, mulher cis, cabelos e olhos castanhos escuros, eu sou morena, estou com meu óculos preto, hoje também com uma blusinha preta e um batonzinho claro, meu fundo aqui, minha cidade maravilhosa, e vamos que vamos. Diego, faço as honras e depois a gente passa para o nosso convidado de hoje. Muito boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Me apresentar aqui, meu nome é Diego, homem branco, cabelo longo amarrado, camiseta preta, ao fundo tem uma espécie de divisória, né? Estou aqui hoje eu estou no escritório, né? Não deu tempo para voltar para casa e também, como é o dia de rodízio, eu falei, já vou ficar por aqui que eu fico mais em paz. É uma alegria estar com o Andy hoje, né? Estava ansioso para aprender com ele e tenho certeza que muitas outras pessoas também. Muito obrigado, viu, Andy, por aceitar bater esse papo conosco. Maravilha. Boa noite, gente. Muito boa noite, muito prazer estar aqui. Me apresentar também. Eu sou Andy Barbosa, estou hoje de camiseta preta também, a camisa polo preta. Eu sou branco, não tenho cabelo, tenho barba, né, e olhos claros. Estou muito feliz, gente, de estar aqui com vocês. Agradeço muito pela oportunidade de estar compartilhando um pouco do nosso conhecimento com vocês. Galera, aí agora a noite é de vocês. Fica à vontade. Eu estava, enquanto o Andy se prepara, estava falando para ele aqui, né, antes da gente começar, que é sempre bom relembrar qual que é o propósito disso, né? Essa é uma iniciativa totalmente sem fundos lucrativos, né? A gente faz esse trabalho para ajudar a comunidade, para ajudar os amigos, né, para fomentar o debate, para que, de alguma maneira, a gente possa contribuir até para com pessoas que não conseguem ir em grandes eventos, né, e que possam, de alguma forma, se sentir mais próximos de pessoas que têm tanta influência e bagagem e experiência, né, e aprender, né? Por quê? Para que a gente possa cada vez mais ter abordagens mais efetivas, né, que a gente possa cada vez mais ter uma agilidade ressignificada, não infantilizada e não só por fazer, né, mas que a gente aprenda com pessoas que já atravessaram um certo caminho, como que a gente pode ser e trabalhar cada vez melhor. Né? Legal, Diego. Eu venho também, Diego, de uma história já longa dentro da agilidade, né? Já são 10 anos aí em que eu estou atuando especificamente dentro desse processo. Comecei, né? Como a maioria de muitos colegas que hoje atuam numa mesma posição que eu venho fazendo, como Enterprise Coach, ou como Head, ou como mentor, advisor, né? De transformações organizacionais. E comecei com pequenas transformações, pequenas mudanças, no momento que a agilidade era aquele modelo muito clássico, né, muito focado em equipes, né, gestão ágil de uma equipe para acelerar as entregas das equipes, para tornar as equipes mais efetivas. A gente passou por uma mudança, né, de levar a agilidade para além da tecnologia, né, em virtude de que, olha, uma equipe de produto, de software, um produto vai precisar interagir com outras áreas de negócio, então eu preciso levar práticas de agilidade para fora e não simplesmente para a equipe de delivery do produto,
mas envolver marketing, envolver vendas, envolver jurídico. Isso começou, então, a necessidade de uma certa escala da agilidade, né? Dentro de uma visão de business agility, né? Agilidade para negócios, etc. E nos últimos 3 ou 4 anos, eu comecei, então, a me dedicar a um modelo de agilidade organizacional, né? Mais para o Enterprise Agility, onde, então, comecei a enfrentar esses desafios em oportunidades que o mercado foi me oferecendo, em virtude até da elevação da maturidade do uso da gestão ágil dentro das empresas, né? Mas nessa jornada toda de 10 anos aí, já formei mais de 3.500 Agile Coaches, né? Com a formação do PAC lá pelo IB Institute. Fiz mentoria de mais de 50 Agile Coaches aí, orientação personalizada, pessoas que estão trabalhando dentro de transformações organizacionais. Hoje, continuo fazendo a mentoria, devo ter uns 8 ou 10 mentorados, e é uma sensação muito grande, é uma forma que eu encontro também de ficar em contato direto com o mercado. E, pessoalmente, né, eu liderei 4 grandes transformações em grandes empresas aí no Brasil nos últimos 2 anos, né? Finalizei um grande movimento agora no mês de janeiro, né? No dia 31 de janeiro, encerrei, felizmente, um contrato aí que fazia tempo que eu estava inserido dentro desse processo, mas foi onde eu consolidei, então, toda uma forma de acelerar, né, a busca pela agilidade organizacional, ou agilidade em escala, né? Eu vinha passando, como acho que muitos dos colegas que podem estar assistindo, aquela dificuldade de se levar a agilidade para além das equipes, né? Escalar essa agilidade dentro da empresa, por enfrentar uma série de barreiras, né? A dificuldade da compreensão de como é trabalhar de forma iterativa, incremental, em várias escalas dentro da empresa, né? No operacional, no tático, no estratégico. E a gente sempre esbarrava no mesmo problema, né? Funcionava bem numa equipe, até 10 equipes, até 20 equipes, mas quando eu precisava passar disso, envolver mais áreas da empresa, a gente começava a encontrar bloqueios, barreiras. A gente teve várias iniciativas de tentar implementar uma gestão de portfólio ágil, mais linha ali, né? Ou seja, na ideia de VMO, o que seja, várias abordagens aí que podem facilitar, mas mesmo assim a gente caía sempre nos mesmos problemas, né? De ter uma demanda, uma capacidade desalinhada com a demanda, urgências a todo momento, dificuldade, a estratégia do negócio mudava por qualquer motivo, e isso impactava todo o planejamento, a organização que a gente tinha. E, obviamente, que comunicar a forma ágil de se trabalhar para gestores mais sêniores, para líderes mais sêniores, ainda é um grande desafio, mas a gente, então, optou por, olha, eu acredito que a gente tem que abordar essa agilidade organizacional de uma maneira um pouco diferente. Ter uma abordagem mais, uma visão de alinhamento, top-down, do topo da organização para a base da organização, fazer um alinhamento, e esse alinhamento, depois, manter esse alinhamento vivo, né? Esse retroplan vivo no estratégico, tático e operacional. É mais ou menos uma ideia que tem muito por trás do pensamento que o Flight Levels traz. E, na verdade, a ideia que tem por trás do Flight Levels é muito semelhante ao que tem por trás do SAFe, o que tem por trás do LES, o que tem por trás, o próprio Kanban, todos têm uma mesma visão. Eles dividem a empresa em 3 níveis: estratégico, tático, operacional, e dentro de cada um deles existem práticas, boas práticas aí para você poder estimular o alinhamento contínuo, né, desses 3 níveis. Isso funciona em partes. A gente vê que tem várias companhias aí que acabaram, então, customizando, criando os seus próprios frameworks, seus próprios métodos, usando esse pensamento, né, de alinhamento estratégico, tático, operacional.
O pensamento que existe dentro do Flight Labs, por exemplo, é muito bom, o Safe também é muito bom, só que eles têm particularidades e muitas coisas que faltam dentro desse processo. E então a gente começou a trabalhar toda essa abordagem, eu consolidei toda essa ideia dentro do modelo do Flaps, né? O Flaps Model tem essa perspectiva, e começamos a trabalhar, então, como que a gente poderia construir uma organização, uma empresa que fosse, de fato, adaptativa e evolutiva e orientada para a geração de valor, né? Porque esse é o propósito, né? Se uma empresa quer ser orientada à geração de valor, a estratégia de negócio precisa dizer isso. Qual o valor que eu preciso gerar? Então, a estratégia de negócio precisa entender quem são seus clientes, qual é o seu mercado, qual é o seu público, e declarar estrategicamente, por meio de objetivos e resultados, e KPIs, Key Results, o que seja, como ela vai monitorar essa geração de valor. E uma empresa, ela não gera valor só para o cliente. Uma empresa, ela tem que gerar valor em múltiplas dimensões. Ela precisa gerar valor para o cliente, ela precisa gerar valor para o mercado, ela precisa gerar valor para o acionista, para o investidor, para a própria empresa em si. Então, como é que eu construo tudo isso? E aí nós começamos a trabalhar esse processo, fizemos alguns experimentos. Eu fiquei uns 6 meses experimentando uma primeira versão, depois fiquei mais um ano numa outra companhia aplicando, experimentando uma nova versão, mais um tempo em outra companhia experimentando, implementando essa nova versão. E esse último projeto, que eu fiquei 1 ano e 4 meses, foi o projeto então, que eu consegui consolidar todas as práticas, né, de estratégia ágil de negócio, levando a agilidade, então, para todos os níveis, por meio de um método, né, de um sistema que possibilitasse eu sincronizar e ter toda a governança necessária para garantir compliance, garantir alinhamento com budget, garantir alinhamento com uma série de coisas que uma companhia precisa. Não é simplesmente ir lá e colocar para rodar processos, né, ágeis e achar que só isso vai resolver o problema. Tem um monte de questões envolvidas. Tem que desenvolver capacidades de liderança, tem que desenvolver uma série de coisas quando você está levando a agilidade para o nível organizacional. E quanto maior o número de pessoas, mais desafiador se torna esse processo. Então, nesse projeto que nós consolidamos o modelo, tinham mais ou menos 1.300, 1.400 pessoas envolvidas, né, com 14 diretorias e mais de 200 líderes aí dentro desse processo todo que estavam envolvidos no processo de agilidade. E lá também foi um problema normal que eu mais enfrento no meu dia a dia. As empresas que me chamam para dar algum apoio, alguma orientação, fazer algum trabalho de consultoria, elas já estão há 3, 4 anos lá tentando implementar agilidade e estão naquele limite mínimo ali. Estão na agilidade clássica, ainda passando por uma série de problemas, com dificuldade de escalar, e sem perspectiva de melhoria, de mudança. E quando a gente mostra o que seria uma empresa adaptativa, evolutiva, aí parece que cai a ficha, né? Na alta gestão, naquelas pessoas que podem patrocinar a mudança. E como que a gente chegou nessa visão de que, olha, a estratégia ágil ou uma empresa adaptativa, evolutiva e implementação de uma estratégia de negócio, como é que ela pode ser um caminho mais rápido para a gente implementar a agilidade? Foi aí que a gente foi analisar quais os problemas, né, que uma empresa tem em termos de estratégia e de alcance de resultados e entender como que a agilidade poderia contribuir para esse processo. Encontrando essa problema-solução, né, aí ficou muito mais fácil de vender a ideia e, obviamente, que o entendimento, a compreensão fica muito mais fácil até por parte de quem tem que patrocinar
esse processo de mudança. Porque mudar uma empresa não é uma coisa tão simples, né? Uma transformação organizacional é algo bastante complexo. Ela toca, e principalmente adotar uma gestão lean, uma gestão ágil dentro de uma companhia, ela promove um volume enorme de mudanças, impactos em todos os aspectos. Competências, estruturas, processos, métodos, uma série de coisas, a própria parte de cultura organizacional, tudo isso é impactado e é uma coisa que também não pode deixar de ser considerado. Além disso, também a gente tem que entender que as empresas, elas precisam de resultado rápido. E se a gente demora muito para apresentar resultado, elas não têm tempo para ficar 1 ano, 2, fazendo transformação organizacional. As empresas precisam de maior rapidez. Então, também aqui encontramos um meio de acelerar esse processo, né, de tornar essa transformação, acelerar um pouco mais esse processo de mudança, de transformação. Então, essas foram algumas prerrogativas, né? E qual foi o grande, digamos assim, o grande gap que a gente encontrou? Eu vou compartilhar aqui um slide, vou passar alguns slides para vocês aqui. Essa apresentação é bastante ampla, mas eu vou ir pulando aí aquilo que não fizer sentido nesse momento. Como é que a gente entendeu, poxa, como é que a gente pode vender agilidade para alta gestão e facilitar a aceitação de uma gestão ágil mais plena, mais madura e muito além daquela clássica que é aplicada nas equipes? A gente identificou, obviamente, os grandes problemas que as empresas têm. Normalmente, a maioria delas tem falhas muito graves na sua execução estratégica, nos seus planos estratégicos. Eles falham muito. A taxa de performance estratégica hoje das empresas é extremamente baixa. Entendi. Ainda não está... A tela ainda não está compartilhando. Não? Eu já compartilhei, talvez não está aparecendo ainda. Está preto. Demorando um pouquinho, então. Eu estou conseguindo ver. Então beleza. Então pode ser que seja... beleza. Bom, voltando aqui, as falhas, em média, 50% das estratégias de negócio de uma empresa, de uma companhia, falham. Né? Tem algumas que falham 7%, tem algumas que falham até 90%. É um índice muito, muito grande. E, obviamente, que nós precisamos resolver esse problema. Como é que a gente poderia resolver esse problema olhando para uma questão do que a agilidade poderia oferecer? Bom, a gente entendeu primeiro que o grande problema dessas falhas, às vezes, na maioria das vezes, não está na estratégia, mas sim na execução. Na execução. As estratégias até são bem formuladas, mas na hora de executar, a gente tem problema para executar. Por quê? Eu não tenho capacidade para executar aquilo que foi planejado. Eu tenho excesso de demandas, eu tenho excesso de projetos, poucas equipes para executar e trabalhar em cima de todas as mesmas demandas, equipes que são gargalo, equipes que estão mal organizadas, equipes que têm uma topologia muito ruim, eu tenho muita burocracia dentro da empresa, dentro da companhia, eu tenho dependências muito grandes de fornecedores que me impedem de ser ágil para me adaptar, né? E rápido para executar. E a todo momento surgem demandas divergentes, diferentes. É mais ou menos um processo que justamente é uma falha que as companhias têm, que é na execução estratégica. Então, a companhia tem estratégia boa, tem um planejamento estratégico bacana. Onde eu vou, nas empresas, muito difícil ter uma empresa que não tem um planejamento estratégico, tem objetivos, tem metas. Mas elas olham para a execução, elas entendem como é executar essa estratégia, porque às vezes a empresa define lá objetivos e resultados mas como é que eu vou chegar naquele resultado? O que eu preciso fazer para esse resultado? Às vezes isso está escondido. Ninguém vê isso, ninguém acompanha isso, ninguém analisa, ninguém cria um equilíbrio, ninguém constrói uma sinergia para se buscar essa estratégia de negócio. E aí é mais ou menos essa visão aqui, pessoal. Se eu tenho uma estratégia ruim, eu tenho carne de pescoço, eu quero carne moída para fazer um prato gourmet. Então, se eu usar uma carne de pescoço, eu posso ter até uma execução boa, tenho equipamento certo ali para executar, mas a carne de pescoço,
porque seria estratégia ruim, vai gerar uma carne moída ruim, né? Não vai ser tão boa a carne moída, vai ser uma carne moída muito ruim. Por quê? Estratégia ruim, carne de pescoço. Tá? Eu posso ter uma estratégia boa ou ruim, mas se eu não conseguir executar bem, eu quiser fazer carne moída com machado, eu também vou ter um resultado ruim. Então, quer dizer, vamos olhar para a empresa tem uma boa estratégia, mas não está bem organizada, não está bem otimizada, não tem fluxo de trabalhos adequados, não tem equilíbrio, não tem equipe, não tem competência. Por mais que eu tenha estratégia boa, eu não vou conseguir executar. Então, independente de ter uma estratégia boa ou ruim, se eu não tiver equipe, não vai sair coisa boa. Se eu tiver estratégia ruim, mesmo tendo equipe, não vai sair coisa boa também. E uma outra lógica é o quê? Eu preciso ter uma estratégia boa e uma execução boa. Para aí sim, eu, de fato, colher os melhores resultados. Né? Então, essa é uma perspectiva que a gente encontrou. Então, se a gente olha para a execução estratégica também é um processo disciplinado, é um conjunto lógico de atividades que permite uma organização utilizar uma estratégia e fazer ela funcionar. Tá? E quando a gente olha para um processo estruturado em cima do Scrum, por exemplo, o que é o Scrum? Processo disciplinado, né? Um conjunto lógico de atividades que permite que uma equipe, né, execute o trabalho e faça aquele trabalho, aquele produto funcionar, aquele projeto funcionar. No Kanban, eu consigo fazer a mesma coisa. Né? Eu posso estruturar um processo lógico, disciplinado, de atividades conectadas que vão me permitir trabalhar melhor, monitorar e melhorar. A ideia é essa. E como a gente pode levar isso para a estratégia do negócio, para mostrar para a companhia como é fazer uma gestão adaptativa evolutiva também da sua estratégia de negócio, que se isso estiver funcionando, automaticamente todas as demais demandas ao longo dessa cadeia de estratégica também vai precisar estar alinhada e vai precisar funcionar dentro de um ciclo contínuo de inspeção e adaptação. Então, se eu tenho uma estratégia que se planeja no ano, se quebra em trimestre, se avalia mensalmente e se dilui isso ao longo da organização automaticamente, poxa, as equipes só entram dentro desse ciclo de planejamento e replanejamento trimestral, mensal. Do contrário, o que acontece? A empresa tem um plano estratégico, joga o plano lá, olha no início do ano, olha no final do ano, e no meio do ano fica mudando a todo tempo as prioridades estratégicas, e isso impacta diretamente o trabalho das equipes, mas sem lógica, sem um alinhamento, sem sinergia. Então, isso impede de que eu tenha uma empresa de fato adaptativa. É muito bom para a empresa jogar o planejamento e depois exigir que as equipes se adaptem, então. Vocês não são ágeis aí? Dá um jeito de se adaptar ao que a gente está mudando. Responda rapidamente às mudanças. Não é assim, né? Porque as falhas estão concentradas numa série de processos que a agilidade ajuda a resolver. Que justamente é falta de comunicação, falta de transparência, falta de comprometimento, falta de capacidade, tem um desalinhamento entre demanda, capacidade, ações isoladas, né? Cada departamento na empresa joga por si, como se fosse uma empresa dentro da outra, né? Não são coordenados os esforços, são atividades e projetos fragmentados, às vezes até projetos para trabalhar na mesma coisa, só que originários de áreas diferentes, demandando a mesma equipe, né? Prioridades conflitantes, responsabilidade ambígua, falta de suporte, a estratégia não está adaptada à mudança e principalmente a falta de liderança, né? Uma má liderança. E se a gente conseguir implementando uma gestão ágil na estratégia, a agilidade ajuda a resolver a maioria desses problemas aí, né? Quando bem aplicada, ela ajuda a resolver todos esses problemas, que são os problemas que hoje a gente enfrenta nas equipes, mas eles são originários, muitas vezes, da alta gestão, lá da estratégia do negócio que não está alinhada com essas boas práticas aí. Então, a gente entendeu e começou a identificar e mostrar que a falta de adaptação estratégica, ela pode e vai comprometer o sucesso e a sustentabilidade de qualquer negócio. O negócio hoje precisa responder rapidamente às mudanças do mercado.
E como é que eu posso fazer isso também? Não é só o produto que tem que responder, é a estratégia do negócio que precisa responder. Se houve uma mudança do mercado, na concorrência, no produto, nos preços, na demanda, a estratégia tem que se adaptar para que isso depois reflita no rearranjo da operação, né? Então, a gente começou a trabalhar essa questão. Então, aqui tem a visão, né? Normalmente as empresas planejam, acho que vai ser uma linha reta, e na verdade, para se alcançar resultados, tem todo um esforço por trás aí que precisa ser feito. E as consequências da falta de adaptação estratégica, né? Elas deixam o plano estratégico desatualizado, torna a organização inflexível, gera desperdícios, diminui a atenção aos riscos, aumenta a perda de talentos, degrada a própria imagem organizacional quando uma empresa não se adapta estrategicamente. E aí a gente conseguiu estruturar, a gente começa, né, todo esse trabalho fazendo um diagnóstico de maturidade estratégica, a gente desenvolveu um diagnóstico, e esse diagnóstico ajuda a gente a entender qual a maturidade estratégica daquela companhia, olhando para várias dimensões aí de aspirações, visão de negócio, planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional, planejamento orçamentário, monitoramento. E olhando para essa maturidade, né, nessas 7 dimensões que a gente analisa, a gente consegue entender onde é que estão os problemas, né, da organização. Então, se olhar para esse diagnóstico, ó, isso é feito, por exemplo, com a alta e média gestão, a gente vê que, olha, a empresa não tem uma visão clara de negócio na alta gestão. Será que isso é bom ou é ruim? É péssimo. A visão de negócio, do que é a empresa, do que é o negócio, para onde tem que ir, as aspirações, o próprio planejamento estratégico, isso aí tem que ser 100%. Né? Imagina a direção de uma empresa não tem clareza disso, não tem transparência. Imagina como é que a equipe lá na ponta da operação vai se manter. Planejamento tático. Então, essa empresa, você vê que ela tem planejamento estratégico, planejamento tático é baixo também, tem planejamento operacional, não controla muito bem o orçamento, mas olha monitoramento, tem indicador para tudo que é lado. Ah, mas aqui não mostra nada, né? Está monitorando o quê? Né? Então, esse diagnóstico estratégico, ele justamente nos ajuda a entender a maturidade e entender os gaps que a gente tem para abordar em termos de planejamento. E quando a gente fala em estratégia ágil de negócio, a gente está falando, então, numa abordagem de planejamento e gestão adaptativo, empírica e evolutiva. Poxa, tem tudo a ver com a gestão ágil, né? Adaptativa, planejar ciclos evolutivos, usar o empirismo para replanejar, ou seja, com base nos resultados obtidos, num determinado período de tempo, a companhia, então, se replaneja para um próximo ciclo e assim sucessivamente. Então, isso dá mais capacidade para a empresa também se adaptar às mudanças. E não é só a questão de se adaptar estrategicamente, porque a companhia precisa operacionalmente se reorganizar para poder direcionar o trabalho para onde a estratégia do negócio está apontando. Então, quando eu transformo a estratégia de negócio em algo adaptativo e evolutivo, entenda que isso vai se refletir, essa necessidade de inspeção e adaptação, ao longo de toda a companhia. Então, facilita a mudança e transforma a empresa em uma empresa, de fato, adaptativa e evolutiva. Tem elementos chaves aí, que tem tudo a ver com agilidade também, que foi levado para o âmbito estratégico, que é o trabalho iterativo, a flexibilidade, a colaboração, foco na geração de valor, a execução estratégica incremental, um feedback contínuo, experimentação e aprendizado também em termos estratégicos, o empirismo, adaptabilidade. Então, tudo que a gente usa numa gestão ágil ali para desenvolver um produto ou um projeto, a gente elevou isso também para dentro de uma visão da estratégia ágil. E ela é indispensável porque negócios, né, nesse novo ambiente, nesse novo cenário, tanto no aspecto digital ou não, precisam se adaptar mais rapidamente, precisam usar o empirismo como uma alavanca para aproveitar oportunidades e eliminar desperdícios, gerar valor
e precisam de ambidestria. Trabalhar na sustentação, na melhoria, na inovação. Aqui é um fato bem importante. Quem trabalhou na agilidade aí, entrou na agilidade há 3, 4 anos, pegou talvez a melhor fase da agilidade. A fase da agilidade fácil, que era só para inovação. Então era fácil montar um hub de inovação, jogar uma equipe lá e deixar elas trabalhar de forma diferente para inovar. Só que o ano passado teve uma guinada nisso. Hoje a agilidade ela saiu fora da inovação. Hoje a agilidade é para o quê? Eficiência. E nem todo mundo sabe trabalhar a agilidade para promover eficiência. Sabem trabalhar a agilidade para promover inovação. Que aí é o que o Tiago falou no início aí, é legalzice, Tiago. Aí é legal, é tudo bacana, é tudo oba-oba, é tudo, né? Para inovar, tem dinheiro à vontade para inovar, ótimo, que maravilha. Agora não tem mais dinheiro para inovar. O que eu faço com as equipes de inovação? Layoff, ok? As empresas não têm dinheiro para inovar, eu faço layoff. E quem é que fica com a gestão ágil? Quem aprendeu a usar a gestão ágil para aumentar a eficiência, para aumentar a eficácia, de fato. Não necessariamente para inovação. Eu posso inovar. Talvez ali na frente mude esse cenário de novo, não sei. Mas o garantido para quem quer, de fato, usar agilidade é focar na eficiência e eficácia. E essa eficácia pode conter inovação, mas não necessariamente inovação. Né? Meus desafios hoje são sempre em aumentar a produtividade, certo? Aumentar a qualidade daquilo que se entrega, a eficácia, a eficiência. Fazer mais com o mesmo. Então tem muito mais de linha aí do que de ágil, mas a gente usa agilidade porque é onde está a riqueza do PDCA ali, mais adaptativo evolutivo e dando mais autonomia para as equipes poderem fazer isso. Mas essa é a lógica do que as empresas precisam hoje. 4 pilares: se adaptar rapidamente, trabalhar com base nos resultados obtidos, porque não tem muito tempo para ficar brincando, tem que experimentar e, com base no experimento, criar novos ciclos de melhoria e evolução, gerar valor em múltiplas dimensões e trabalhar para sustentar, melhorar e inovar. Porque se ela não inovar, ela vai morrer na casca. Aí, em pouco espaço de tempo, ela perde espaço no mercado. E as companhias que se digitalizaram aí têm que estar muito atenta a isso. Porque se não investir em inovação digital, em pouco tempo você está fora do mercado com o teu produto que você acha que é inovador e talvez ele tenha duração de um ciclo de vida bem curto, se você não está inovando continuamente. Ok? Bom, e os benefícios que a gente quer com a estratégia? Então, a gente quer usar a estratégia ágil para ajudar a priorizar melhor projetos, iniciativas, né? Se eu priorizo melhor as iniciativas em torno de alguns produtos, de alguns mercados, isso vai se levando lá para dentro dos produtos que estão envolvidos naquele mercado, naquela área. Definir e manter mais o foco, né? Porque se eu tenho uma estratégia, ela é sinérgica, ela é colaborativa, ela prioriza aquilo que é mais importante para o negócio, que vai gerar valor mais rapidamente para o negócio, não para o produto, para o negócio. Então, isso vai impactar também nas prioridades dos produtos, né? Equilibrar mais a capacidade de execução. Então, não adianta eu jogar 100 projetos para as equipes fazer e achar que tem que sair fazendo. Não, eu tenho capacidade para fazer quantos? 30? Então, isso vai equilibrando desde a estratégia. Não deixa chegar lá na frente das equipes, as demandas, e aí lá tentar priorizar, tentar escolher o que vai fazer primeiro. Você vai ficar sempre sofrendo com aquele carteiraço de alguém ir lá e dizer, não, joga fora esse projeto, prioriza o meu. Certo? Colaborar e organizar em todos os níveis e também poder responder às mudanças. Então, como é que ela funciona, essa visão aí? Um fluxo de planejamento e gestão estratégica ágil, ele vai envolver os 3 níveis da companhia: estratégico, tático e operacional. Importante é que a gente tem que entender que esse fluxo aqui, ele é muito fácil de compreender e também muito fácil de implementar. E as técnicas que tem no entorno são técnicas conhecidas por todo e qualquer profissional da agilidade. Aqui a gente usa OKRs, aqui a gente usa Scrum, a gente usa Kanban, né?
está tudo envolvido aqui dentro desse processo, mas combinados com outras técnicas, outras ferramentas que sustentam a utilização desses métodos e processos aí, desses frameworks todos. Então, entender que existe uma equipe de gestão que vai definir aspirações estratégicas, a gente tem, em torno disso, as unidades organizacionais que vão fazer o planejamento, a gente tem um portfólio estratégico, a gente tem um backlog de execução estratégica, a gente tem as equipes que vão se auto-organizar nessa esteira de execução estratégica, e a gente vai ter toda a parte de inspeção e adaptação ao longo do tempo, que vai acontecer dentro de um calendário de governança, de inspeção e adaptação. E isso está aqui, ó. Então, se a gente tem um fluxo, a primeira etapa do fluxo é um planejamento estratégico, para definir aspirações estratégicas, para definir o OKRs. Isso é feito por uma equipe de gestão, acontece anualmente, tem inspeção e adaptação mensal, tá? A gente tem uma etapa de ideação estratégica, que é onde de fato vão sair as estratégias de negócio. Então, a gente tem um Lean Proposal, a gente tem um Budget CAPEX, a gente tem as unidades fazendo isso, para chegar essas propostas de iniciativa e projetos dentro de um portfólio que vai avaliar a capacidade, vai avaliar a ROI. E esse um comitê estratégico define isso e conclui aqui a etapa do upstream, que a gente chama estratégico. E isso é feito trimestralmente, com inspeção e adaptação mensal também. Esse portfólio estratégico, depois de priorizado, analisado capacidade, aí sim vai chegar e ativar o downstream para chegar lá nas equipes lá, que vão receber o backlog de execução estratégica, com iniciativas, com entregáveis. A gente vai fazer a gestão de portfólio, vai fazer uma governança de entregas, onde as equipes têm seus backlogs, vão iterar para fazer as entregas. E, por fim, a gente tem o que a gente chama de retroplan, que é uma retrospectiva e um replanejamento ao mesmo tempo, né? Com base nos OKRs, com base na própria Delivery Review, tem uma equipe de gestão que vai cuidar disso aqui também, e é feito check-in mensal, inspeção, adaptação trimestral. Então, isso olhando numa visão de governança, que vai olhar estratégico, tático, operacional, no nível de governança mínima viável, para poder ter uma visão clara. Se um projeto estratégico, qual equipe está trabalhando nele, qual o esforço que cada equipe está tendo em torno disso, que ponteiro cada equipe está ajudando a movimentar. Então, é conectar a estratégia com a execução. Então, dentro da metodologia que a gente construiu aqui, a gente vai ter toda a parte de montagem, definição dessas aspirações estratégicas, que pode passar por um roteiro bem amplo, de propósito, visão, missão, valores da empresa, análise mercadológica, geração de proposta de valor, temas estratégicos, North Star Metrics, OKRs, toda a parte de investimentos, dobramento de metas, né, para fazer os dobramentos de OKRs, vários artefatos, né, que fazem parte dessa etapa, que podem ser utilizados aí para se construir essa aspiração. Depois de entrar na etapa de planejamento da estratégia, onde as áreas de negócio, né, as unidades organizacionais, que a gente chama, pode ser um squad, pode ser um produto, pode ser um departamento, não importa o arranjo organizacional, o design, a topologia, é quem tem influência e pode influenciar positivamente na estratégia do negócio. Então, lá vai existir uma etapa de alinhamento de objetivos e metas, de iniciativas estratégicas, de criação de casos de negócio, de criação do plano de investimento, dos planos de ação, e um alinhamento organizacional e funcional. A gente tem aqui uma série de artefatos também que fazem parte desse processo, desde o alinhamento de OKRs e metas estratégicas, passando por Lean Proposal, passando por formulários aí de proposta iniciativa para a formatação do quê? Do portfólio estratégico. Então, esse portfólio estratégico, ele nos dá uma visão de os tipos de propostas e iniciativas que tem, se são propostas para atender requisitos legais fiscais, se é para reduzir custo, para reduzir risco, se é para melhorar, se é para inovar, né? Para que área do negócio é, quanto eu vou gastar, né? A ideia de perspectiva de orçamento, sai tudo desse portfólio estratégico. E aqui começa a se formar uma organização de alianças, né? De o que cada unidade organizacional está propondo, como ela se relaciona,
Então, veja só essa informação. Na primeira formação desse portfólio, olha a unidade de tecnologia aqui dessa empresa, ela propôs 53 projetos. 32 projetos ela poderia fazer sozinho. Só que 21 projetos ela precisava de ajuda de alguma outra área. Legal, né? Ela analisou a capacidade dela e disse, eu tenho capacidade para fazer esses 53 projetos, eu vou propor lá para ser feito. Só que ela não via, ela não enxergava que as outras áreas também demandavam para ela. Então, ela propôs 53 projetos para fazer. Só que as outras áreas envolveram ela em mais 61 projetos. Será que eu vou ter capacidade para executar? Não, não vou ter. Por quê? Porque não tinha alinhamento. Cada um planejava do seu jeito, sozinho, como se fosse uma empresa sozinha, dentro daquela outra empresa maior, e não havia um alinhamento. Certo? Mesma coisa aqui. Essa equipe aqui, ó, propôs 35 projetos, 5 ela fazia sozinha. 30 ela dependia de outras áreas, mas outras áreas trouxeram para ela mais 22 projetos. Aqui só tinha 6 projetos, ó, mas as outras enfiaram nelas 35 projetos. Como é que eu alinho isso? Então, isso é uma coisa que você não enxergava. Então, quando você constrói esse portfólio estratégico, você começa a ter uma visibilidade que até então você não tinha. E você começa a entender quem vai precisar se alinhar com quem. Então, dos 28 projetos aqui, ó, tecnologia tinha 61 projetos que foram propostos, 28 vinha só dessa unidade aqui, ó, mais 14 dessa unidade aqui. Então, tem que começar a alinhar para entender o que eu tenho capacidade real de fazer ou não. E aí começar o quê? A esmiuçar esses projetos para talvez criar MVPs, trabalhar em etapas, né? Porque muitas vezes a área de negócio ela não sabe priorizar adequadamente ou quebrar esse projeto em etapas, em fases, em MVPs, que seja, como queiram chamar. Então, você tem que ajudar a fazer esse processo. Bom, a priorização estratégica também que a gente leva em consideração, a gente adaptou aqui o WSJF para fazer essa priorização. Então, o negócio, já quando faz a sua proposta de projeto, ele já especifica o valor de negócio, tempo crítico, oportunidades e riscos para a gente ter o custo do atraso e depois a equipe que vai fazer, ou as equipes que vão fazer o delivery, antes mesmo dessa proposta ser aprovada, eles já determinam, eles estimam aí um job size para a gente poder calcular o WSJF. Para esse portfólio, quando for para o comitê, para decisão se vai aprovar ou não as iniciativas para aquele trimestre, né, se leva em consideração essas informações também para tomada de decisão. Tem muito esforço para pouco resultado, tem muito resultado para pouco esforço. Essa é a lógica da análise que se faz aqui também, tá? E aí nós vamos para os planos de execução. Então, passando por esse funil de aprovação do comitê estratégico, a gente vai para o backlog de execução. Aí a gente tem algumas ferramentas, algumas etapas. A gente vai fazer um delivery plan daquela iniciativa, daquele projeto, envolvendo as equipes que estão envolvidas, analisando riscos, definindo os entregáveis, definindo os milestones para cada... Quem conhece o SAFe é como se fosse uma API Planning, mas aqui tem um formato mais enxuto, ok? Depois a gente tem o formato de um check-in desse delivery, que é feito também, tem todo um delivery report que é feito também, e um portfólio report. Então, a gente faz uma gestão de portfólio bem enxuta, mas que dá toda a transparência e visibilidade de tudo que está andando dentro dessa execução estratégica, ok? E aí a gente consegue automatizar tudo isso, né? Foi automatizado, né? Usando aí toda a parte de Gira e outras ferramentas que dão apoio para você construir os roadmaps de execução estratégica, para você ter um backlog de execução estratégica, para você ter um mapa estratégico. E aí você vai fazendo com que as equipes, então, executem essa estratégia com backlog de equipes, com planejamentos quinzenais, check-ins, gestão de riscos e problemas, reviews, retrospectivas, né? A gente cria uma gestão ágil no nível de portfólio, independente das equipes estarem usando ou não Scrum, Kanban, não importa. Que a gente coloca ela dentro de uma cadência que a gente vai fazer inspeção e adaptação no nível de portfólio
e garante que as equipes, então, estejam concentradas e conectadas naquilo que foi planejado para ser entregue, tá? E as equipes, obviamente, se elas quiserem aumentar a sua eficiência, sua eficácia, elas vão ter que trabalhar com Scrum, né? Vão ter que trabalhar com Kanban para facilitar e aumentar a eficiência do seu processo. Mas não é obrigatório. Não é obrigatório, tá? A gente tinha, nesse case, por exemplo, em torno de 220 equipes, nós devíamos ter umas 130, 140 que usavam alguma ferramenta ágil. O resto não usava nada. Gestão de projeto normal, a gente, com a governança, conseguia colocar eles dos ciclos de inspeção e adaptação semanais, check-ins, quinzenais, algum tipo de sync e mensal com review e retroplan, tá? Bom, e a inspeção e adaptação, como é que ela acontece? Como eu já falei, ó, check-in semanal, plano de ação para riscos e problemas, para escalar, entender urgências, o sync quinzenal, review retrospectivo, ajustes, melhorias, planos de ação. E todo o backlog de execução era monitorado, é monitorado, né, via Gira. A gente tem também toda a parte de inspeção e adaptação estratégica, que acontece numa review retrospectiva trimestral, tem avaliação de desempenho, reflexão, revisão, ajuste. Então, enquanto eu estou executando um trimestre, eu já estou trabalhando no planejamento do próximo tri, né? Por meio de todo aquele funil de upstream que é feito. Proposta, é feito a análise, é feito a avaliação de WSJF, de ROI, de capacity, para o próximo trimestre. Entendendo ainda que tem muita coisa que está planejada para ser concluída nesse trimestre, que talvez não vai ficar pronta também, né? Então, eu tenho que, a todo momento, estar atualizando essas estimativas e previsões. E, por exemplo, lá a gente tem um dashboard de monitoramento todo de governança, onde a gente sabe quantas iniciativas estão ocorrendo, né, no trimestre, tá? A gente sabe tudo que está atualizado ou desatualizado, com informações desatualizadas há mais de uma semana, tudo que está atrasado, tudo que foi concluído, tudo que foi cancelado, tudo que está sem desdobramento, ou seja, foi criado, mas não desdobrou, não envolveu equipes, os riscos que estão ativos, tá? E aqui é uma informação muito importante, ó. Qual é a duração média de uma iniciativa dentro da estratégia do negócio? Quer dizer, se um projeto entrar hoje, em média, ele está levando 78 dias para ser concluído. Então, essa é uma informação muito importante para ajudar a trabalhar a previsibilidade. Então, a gente não olha especificamente para a equipe. Tem capacidade a equipe? Eu não sei. Eu tenho 10 equipes para trabalhar. Eu não vou ter que olhar para as 10 equipes para fazer uma previsibilidade? Não. Eu vou olhar para o que é o tempo médio que as iniciativas passam por dentro daquele portfólio. Quer dizer, eu estou levando menos de um trimestre para fazer, de fato, tudo que entra nele, tá? Então, isso é bom ou é ruim? É monitorado, precisa ter métricas para isso. E aqui a gente consegue saber, por responsabilidade, quantas iniciativas tem, que aí são as equipes, em que cada equipe está trabalhando, em quais projetos, né? Em quais iniciativas, em quais key results a equipe está impactando, está ajudando a impactar, está ajudando a melhorar. Então, tudo isso por meio desse dashboard aqui de monitoramento. Isso, então, torna a estratégia de negócio adaptativo e automaticamente leva a essa capacidade ou necessidade de se adaptar ao longo de toda a cadeia organizacional. Independente de estar trabalhando ágil lá com Scrum, Kanban, não importa. A gente coloca a agilidade no negócio, na organização, e aí vai ajustando e otimizando ao longo de toda a cadeia de valor para se alcançar esse desempenho. Então, aqui são as etapas do plano, né? A gente tem a equipe de gestão que trabalha nas aspirações, as unidades organizacionais que trabalham no planejamento efetivo da estratégia, um portfólio estratégico que qualifica, alinha e prioriza, um delivery plan que organiza toda a execução e depois uma governança em cima do trabalho que está sendo feito pelas equipes em cima das iniciativas estratégicas. E, por fim, se trabalha em inspeção e adaptação, usando OKRs, o orçamento e a própria execução das iniciativas, né? Que tudo isso fica transparente e visível
conectando assim a estratégia com a execução, mas passando por um filtro aqui, né, de uma organização dentro desse portfólio, tá? Então, toda a governança ágil, ela passa aqui por essas cadências, né, de planejamento anual, com revisão e retrospectiva final do ano, com ideação, refinamento, priorização trimestralmente, com revisão, retrospectiva, vai envolver as unidades organizacionais, vai envolver o comitê estratégico. Mensalmente tem revisão retrospectiva também das entregas, das iniciativas, das urgências, dos OKRs, do orçamento. E quinzenalmente tem sync do delivery plan, das iniciativas, dos riscos, dos problemas, dos impedimentos. E semanal tem o check-in para poder monitorar riscos, problemas, impedimentos e urgências. E cada um aí tem o seu público que se envolve dentro desse processo. Pessoal, é mais ou menos isso. A gente conseguiu implementar isso na totalidade, numa companhia, em aproximadamente 10 meses, né? E, de fato, se teve um ganho de desempenho bastante alto, tá? Se otimizou muito o processo e conseguiu se fazer muito mais coisa com menos esforço. Uma coisa importante que a média de foco estratégico, o que é o foco estratégico? O trabalho que as pessoas, que as equipes estão fazendo, de fato, quantos por cento delas, desse trabalho, está de fato conectado com alguma estratégia de negócio? A média é entre 20% e 25%, tá? Não se consegue saber para que eu estou trabalhando aqui. Quando eu cheguei nessa empresa, a gente fez um monitoramento lá do que estava rodando, 32%, tá? Do que as equipes faziam, tinham alguma conexão com algum objetivo estratégico de fato. Ao final do processo, depois desses 10 meses, nós atingimos um índice de 74%, ou seja, 74% do trabalho que está sendo realizado pelas equipes estão direcionados para movimentar algum ponteiro de negócio. Mas não esquecendo que a estratégia do negócio, ela estava já preparada para a geração de valor. Então, ela não olhava só para indicador econômico e financeiro. Ela olhava para o cliente, ela olhava para as pessoas, ela olhava para o mercado, ela olhava para a sociedade. Então, todos os projetos estavam conectados, independente da área, 74%. Nossa meta é 80%, 80-20%. Se 80% do que o trabalho feito nas equipes está alinhado com as estratégias de negócio, a maturidade e o foco estratégico da companhia está num índice muito bom, tá? Esses 20% são usados para quê? Resolver problemas, coisas que não têm, vão precisar ser resolvidos, independente se tem uma estratégia de negócio ou não, que é um índice bastante grande. Nós pegar 1.000 horas, são 200 horas que eu posso utilizar para retrabalho, refazer alguma coisa, reestruturar, etc. Agora, as outras 800, a gente tem que focar naquilo que, de fato, gera valor para a companhia. Caso contrário, você não está entregando resultado efetivo, né? E aí, obviamente, que seu trabalho vai ser questionado, o resultado do seu produto vai ser questionado também. Ok, pessoal? Mais ou menos isso, Tiago. Cara, eu gostei demais e eu tenho uma pergunta para te fazer. Fica à vontade. Eu gostei bastante, mas antes disso, né, eu gostei bastante porque você passou uma visão geral, né, de como fazer com que uma empresa comece a implementar as boas práticas, né? E aqui você não falou de um método só, você pegou um pouco do Safe, um pouco do Scrum, um pouco do Kanban, um pouco de OKRs e você montou ali a modelagem, né, da transformação ali da aplicação. Mas a pergunta que eu tenho que fazer, que eu quero te fazer, preciso fazer é o seguinte: quando você trouxe aquele exemplo ali, por exemplo, a tecnologia tinha se preparado com 28 demandas, né, e no meio do planejamento chegaram ali diversos envolvimentos. E ela se deparou ali com maior do que aquilo que ela estava imaginando. Prevendo. Né? Então, expectativas foram geradas. Então, a gente está falando do quê? De um planejamento sincronizado, né? De um planejamento pré-release planning. Né? Vamos colocar assim. Porque eu tenho uma demanda enorme de trabalho, não vou conseguir fazer tudo, mas minimamente eu tenho que fazer a gestão
né, dessas dependências, uma gestão desses interesses, de iniciativas a entrar, né, no quarter. E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: como que você lida com essa gestão de dependências, sabe? Assim, como que você faz? Você cria Essa, um processo pré-release esse planning processo, para ele é, afunilar isso? esse processo ele é resolvido ainda no upstream, tá? Então, dentro do processo de upstream, já é provocado um alinhamento capacidade-demanda entre as áreas que estão envolvidas para poder dizer, não, tenho capacidade para executar ou já não, nesse trimestre. Então, a demanda ela já é glosada lá. Ela nem chega na equipe. Quer dizer, se eu tenho um product manager, tenho um product owner, se eu tenho um gerente de projeto ou o que seja, todas as áreas envolvidas elas já têm que fazer a avaliação prévia antes de chegar no comitê estratégico para dizer se vai ter capacidade ou não para executar. Porque esse já é um fator, né, de classificar ou não a demanda para ser atendida. Então, se eu não tenho capacidade, ele já vai ficar marcado que não tem capacidade para fazer aquilo, pelo menos naquele trimestre. E se for fazer aquilo, o que sai fora? Né? E é uma baita dor de cabeça, né? No Safe a gente tem um mapa de dependências ali no Mas planejamento isso da release. não rola. A gente já tentou automatizar isso, etc. Tal, cara. Não. É completo. Põe a galera para discutir e definir juntos, entendeu? Às vezes eles dão um jeito de fazer, às vezes eles estão prevendo que é X e é Y. Se não tiver conhecimento, entendimento, alinhamento, às vezes o cara acha que vai precisar 500 horas e precisa 5, entendeu? E aí se automatizou e falou e disse que não. Então põe o pessoal para debater, para discutir, né? Se tem um responsável, ele vai correr atrás. Se é um gerente de tribo, vai ter que correr atrás. Se é um gerente de produto, vai ter que correr atrás das equipes para ver se tem capacidade. Porque ele vai receber, olha, tem 20 demandas para você para o mês que vem, para o trimestre que vem, desculpa. Dessas 20, tu tem capacidade para executar as 20? Elas têm esse tamanho aqui que você já estimou. Aí ele vai ter que alinhar e trazer a perspectiva. Por isso que eu falei, enquanto a gente está executando um trimestre, o outro está em fase de planejamento. E nessa fase de planejamento, você vai ter 3 meses aí para ir trabalhando todo esse alinhamento de capacidade para o próximo trimestre. E mesmo assim, você analisou aqui, vai chegar no final do trimestre, vai ter coisa que não terminou, vai passar para o outro. E aí vão ter coisas que, tá, eu tinha capacidade, mas não tenho mais agora. Aí vai ter que ter um outro alinhamento ali. Então, por isso que precisa ter um alinhamento contínuo. Porque senão você vai ficar sempre congestionado e criando expectativa que vai ser entregue e não vai. Né? Exato. E a gente fala muito, desculpa interromper, a gente fala muito de times de entrega, né? De times de produtos, de times de projetos. Só que a gente sabe muito bem que a organização não é feita só de times de projetos, de produtos. Não. Tem os times que estão na base, que estão na fundação, que estão cross, né? A gente tem A dados, maioria a é gente tem cross, né, Tio? infraestrutura. A maioria é cross. A maioria é cross. As E aí, quando a gente squads chega... hoje são quase todas elas cross. Né? Então. E aí, o que acontece? Complemento da pergunta. Quando a gente chega ali no momento de planejamento da release, né? Muitos desses times que são cross, você chega ali para eles e fala, olha, vamos entrar em plane. Eles falam assim, cara, eu não consigo entrar, porque eu sou envolvido em tempo de release. Não, e os times têm extrema dificuldade de abrir envolvimento, de saber, de conseguir entender tudo que vai precisar de demandas das áreas cross. Sim. Né? Por quê? Talvez por falta de uma deficiência de um processo de discover, Isso ou aí. de uma ineficiência de um processo de pré-release planning. Isso aí. É o né? que a gente faz muito forte, é o pré-release. Então, Exato. o upstream tem essa etapa de pré-release. E esse pré-release, né, é justamente no Lean Proposal, quando você vai fazer o Delivery Plan, ele já envolve todo mundo, e vai ter que envolver, para chegar em detalhes e saber com clareza o esforço que vai ter, porque senão não tem como dar previsibilidade. Né? Exato. Porque é o seguinte, entrou em execução, cara, o desenvolvedor sabe desenvolver. Eu nunca esqueço uma palavra de um professor, né? Um professor de modelagem de dados que eu tive. Ele sempre falava assim,
professor Júlio sempre falava assim que codificar nunca foi o problema sempre foi fazer especificação, fazer análise, fazer levantamento, né? Então, em outras palavras, entrou na execução, seja ela a codificação, enfim, a implementação, ou colocar os métodos para rodar, seja Scrum, Kanban, Não, não é tão, problema não. não é tão problema. O grande problema está na boca do funil, O que a tá? Em gente, se planejar. a gente investiu o quê? A gente está investindo mais em planejamento para facilitar a execução. Perfeito? É isso. Porque se entrar coisa Orientado à podre, estratégia, se obviamente, né? entrar coisa podre, vai sair coisa ruim. Ou não vai sair nada. Então a gente qualificou a entrada, garantiu que essa entrada esteja alinhada com a estratégia, o interesse do negócio, validada inclusive pela alta gestão, pela equipe de gestão, comitê estratégico, se aquela demanda tem ou não que ser feita. Poxa, automaticamente, o que eu gerei para as equipes? Tranquilidade. Né? Eu aliviei a carga, porque o que está chegando neles já foi validado de fato por quem poderia ali na frente mudar de ideia. Tá entendendo? É isso. E os times cross que sofrem tanto com excesso, né? Aquela enxurrada de Eles estão demandas, se alinhando antes. precisam entender que entrar em um processo de release plane nada mais é do que garantir que eles vão executar aquilo que eles se comprometeram. Perfeito. Né? E que eles vão ter Perfeito. 3 meses de paz para Isso aí. desenvolver. Todos vão ter paz. Todos vão ter paz. E em 3 meses a gente tem flexibilidade, inclusive, para se auto-organizar e se adaptar se alguma coisa atrasou, não atrasou, se antecipa, se passa adiante. Chegou uma urgência, relata risco, comunica, alinha todo mundo. É isso que a gente tem que fazer ao longo de todo o processo. Tá? É isso. Desenho forte de pré-release plane, né? De É isso aí. pré-planejamento. Esse é o segredo aí do negócio também. E, obviamente, uma estratégia que esteja alinhada e voltada para a geração de valor de fato, né? Que porque tenha senão cobertura. os times... Desculpa. Não, que tenha cobertura de todos os pontos que de fato é cobrado resultado das equipes. Caso contrário, a empresa diz para ir para um lado, gerar receita e depois cobra e não está preocupada com o nível de satisfação do cliente e cobra receita e satisfação do cliente da equipe. Mas não tem direcionador estratégico para você cuidar mais do cliente. E cuidar do cliente custa. E nem toda empresa está disposta a pagar o custo de cuidar do cliente. Então, a gente começa a debater isso desde a estratégia. Né? E é um ponto muito forte, porque se uma organização não faz exatamente isso que você está falando, que é a estratégia forte, ou seja, OKRs, demandas e iniciativas amarradas a resultados-chave, a gente pode sofrer como consequência times trabalhando, cada um para um lado, sem que esteja alinhado ao direcionamento estratégico. Isso, e aí? Isso aí. Aquele time está trabalhando para quê? Aquele projeto é para quê? O que Tem está muita mudando? companhia, Né? Tem muita companhia, tio, que se perde também nesse modelar. Estou usando o QR, tô bem direcionado. Não tá. Porque OKRs é o menor número de OKRs possíveis dentro da companhia. E eles criam uma constelação de OKR. E aí as pessoas, em vez de trabalhar pelo objetivo maior, que deveria ser o OKR, deveria ser o objetivo maior, não uma constelação. Eles quebram os OKRs, e aí a equipe, em vez de mirar o grande objetivo, ela mira o objetivo dela aqui, ó, bem pequenininho. Eu resolvendo o meu OKR, o resto que se exploda. E aí o resultado lá em cima também não se alcança. Então, por isso que tem que ter OKRs, poucos OKRs, focados, que sejam horizontais, né, para toda a companhia ali, horizontais, não verticalizados, horizontais, e todo mundo olhe para aquilo, mas aí eu perco o meu controle, porque eu estou, em vez de gerir resultado com o OKR, estão gerando execução com o OKR. Por isso que quebram. Não tem que quebrar nada, isso está totalmente errado. Você tem que gerenciar a execução, que é o que a gente faz aqui. Então, a gente mira todo mundo para os mesmos OKRs. E a gente tem que ter uma gestão forte, uma governança da execução, para garantir que o que está sendo feito esteja alinhado com as iniciativas que estão conectadas com os OKRs. Aí os resultados vão acontecer. Indy, quando a gente começa a trabalhar nesse esquema, nessa engrenagem, e ela começa a rodar, 1 release, 2 releases, 3 releases, ok.
E aí chega um determinado momento ali da maturidade, que eu já tenho ali OKRs definidos, já tenho iniciativas e épicos, né, amarrados àqueles OKRs. Aí vamos colocar um número ilusório aqui. Eu tenho 100 demandas, né, organizacionais declaradas. Dessas 100 eu tenho 40 que estão amarradas a OKRs. Uhum. E eu tenho 60 demandas, sejam elas projetos, produtos, sei lá o quê, que não estão amarradas a OKRs. Mas elas têm a sua vida, elas estão seguindo. Você já passou por esse cenário? O que Ou seja, aí aconteceu, chega quando um eu momento cheguei nessa que os empresa, times querem amarrar, é, de alguma forma, a sua demanda a um OKR. quando eu cheguei nessa empresa, ela tinha 34% só amarrado, tá? E ela já tinha o OKR, já estava 4 anos trabalhando com agilidade. Justamente cheguei lá para aumentar essa maturidade e aumentar o foco estratégico, certo? A gente chegou para 70 e poucos, ok? Tinham justificativas para todos aqueles projetos estarem lá, certo? Mas, teoricamente, eles estavam fora de foco estratégico. A companhia estava querendo ir para um lado e aqueles projetos estavam levando ela para outro. Perfeito? Então, não é que a gente não vai fazer. Às vezes tem alguém que tem o desejo daquele projeto e vai ser feito igual. Não vamos barrar. A gente vai mostrar que a gente está sendo ineficiente estrategicamente. Perfeito? A gente vai deixar isso transparente para todo mundo. Está todo mundo de acordo que a gente pode trabalhar 60% da nossa energia, direcionar para coisas que não são estratégicas? Tudo bem. Entendeu? Aí é uma decisão da companhia. A gente vai dar transparência para isso. A gente vai mostrar isso. A gente vai mostrar essa anomalia, essa disfunção. Isso. A decisão é da empresa de continuar assim ou não. Certo? Certo. Ou seja, são boas práticas para fazer com que o ágil seja não só uma prática, mas diversas práticas em conjunto, Perfeito. né? É isso. Façam com que a organização siga para um melhor caminho. Perfeito. É isso. É isso. É isso. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi bacana demais esse nosso bate-papo. E com certeza vai enriquecer muito aí quem for assistir as gravações nos grupos, pessoal de faculdade, pessoal... Cara, essas nossas gravações estão sendo compartilhadas com tantos grupos que, rapaz... Maravilha, que bom, espero fico que feliz. de fato possa ajudar a galera. Agradeço aí Obrigado. pela oportunidade e por poder contribuir também com vocês, tá bom? Obrigado, Andy. Joia, muito obrigado a vocês. Mas também o conteúdo dessa era tem que ser bem compartilhado mesmo, né? Andy, também aqui em nome do Universo Ágil, agradeço muito, muito, muito. Foi uma verdadeira aula. Anotei várias coisas aqui. Achei muito interessante e quero agradecer muito, muito, muito sua presença e nossa parceria mais uma vez aqui, né, Tiago? Juntos em mais um round. E para quem não assistiu os outros rounds, a gente já tem a trilha lá no YouTube, só acessar lá também, dentro do YouTube, universoagilhub.com/links, e tem o YouTube, tem aonde vocês quiserem, tá em tudo quanto é lugar, que a gente é desses, né? A gente está em tudo quanto é lugar. Então, muito obrigada aqui também e uma boa noite a todos. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado.